A Europa estava exausta. O ciclo de colapso, iniciado pela catástrofe climática de 536 d.C. e perpetuado pela peste de Justiniano, durou por mais de 260 anos. O mundo viu impérios desmoronarem, Pérsia, outros encolherem à beira da extinção, Bizâncio, e o surgimento de novas potências, o Califado. Mas o Ocidente, embora devastado pela peste e fragmentado, estava agora sob a mão firme da dinastia carolíngia. Carlos Magno, filho e neto de líderes que haviam lutado contra o caos, era mais do que um guerreiro. Ele era um construtor de impérios com a visão de restaurar a ordem romana perdida. Suas conquistas militares foram vastas, reunindo a maior parte da Europa Ocidental sob seu domínio, mas sua verdadeira revolução foi administrativa e cultural. Ele exigiu a criação de escolas, a padronização da moeda e a cópia de textos antigos, um esforço consciente para reverter o declínio intelectual e logístico imposto pelo longo período das crises. O clímax da nossa temporada acontece na manhã de Natal do ano 800 d.C. O papado em Roma, ressentido com o fato de o trono imperial oriental estar ocupado por uma mulher, a imperatriz Irene, EP. 9, e dependente da proteção militar de Carlos Magno contra os lombardos, tomou uma decisão de consequências sísmicas. Na Basílica de São Pedro, enquanto Carlos Magno se ajoelhava em oração, o Papa Leão III o coroou como imperador dos romanos. A coroação de Carlos Magno como imperador dos romanos marcou o renascimento da ideia de renovação imperial no Ocidente. Este evento não apenas redefiniu a geopolítica da época, mas também deu início ao renascimento carolíngio, uma fase de florescimento cultural e intelectual na Europa que plantaria as sementes para a eventual ascensão do que conheceríamos como Europa moderna. Apesar das dificuldades enfrentadas, como a resistência dos saxões ao norte e o delicado equilíbrio de poder entre a Igreja e o Estado, Carlos Magno dedicou-se incansavelmente ao desenvolvimento de sua visão para um império unificado, ressuscitando o legado romano. Seu governo não foi apenas baseado na conquista, mas sim na ideia de uma união sob uma liderança forte que pudesse guiar a Europa para longe das sombras dos séculos anteriores. A coroação não marcou apenas um triunfo pessoal, mas também um símbolo de esperança para os povos da Europa. A história do amanhecer do Império é sobre resiliência, estratégia e visão. O final da série Crônicas do Eclipse apresenta um marco histórico crucial para a Europa Ocidental. A coroação de Carlos Magno como imperador simboliza não apenas uma cerimônia religiosa, mas a conclusão de um período de escuridão que durou séculos. Após mais de 300 anos desde o último título imperial ocidental, Carlos Magno ressuscitou a autoridade romana. Este evento formidável serviu como uma espécie de certidão de óbito para a Idade das Trevas, anunciando ao mundo que o colapso ocorrido no século VI havia finalmente sido superado. A coroação de Carlos Magno não só consolidou o poder imperial no Ocidente, mas também acentuou o grande cisma com o Oriente, personificado pelo Império Bizantino. Foi um novo amanhecer para a Europa, onde a crise de 541 d.C., marcada por pestes e fome que devastaram o mundo antigo, deu lugar a uma era de reconstrução e resiliência. Com Carlos Magno no comando, a Europa se transformou de um campo de ruínas em uma cultura vibrante e rica, pronta para moldar a história medieval. Esse renascimento europeu sob a liderança de Carlos Magno representou uma ruptura definitiva com o caos e inaugurou uma era de esperança e possibilidades. Com o florescimento do novo Sacro Império Romano, a Europa Ocidental estava no caminho de uma nova era de cultura e poder, não mais devastada pelas sombras da crise anterior. Era o ponto de partida para uma história renovada e cheia de vigor, onde o caos do passado foi substituído por uma ordem e uma motivação para o progresso. Perdi o manto, mas não o desejo. O Ocidente ergue-se,
alimentado pelo meu próprio ato. Que a coroa que me foi tirada pese sobre ele. Ainda sou imperatriz, e o Oriente há de lembrar.